Imagine que toda a sua vida pudesse ser resumida em uma única pergunta. Será que existe um momento certo, preparado por algo maior, em que tudo muda de repente? Essa questão, aparentemente simples, abre um abismo dentro de nós. Porque se a resposta for sim, significa que há sinais que antecedem esses grandes momentos, e talvez você já os tenha visto, mas não reconheceu. A filosofia, desde os tempos antigos, sempre se ocupou dessas perguntas. Para alguns, como os estoicos, a vida não depende de sinais, mas da forma como lidamos com o que acontece. Para eles, não devemos esperar que o destino nos envie mensagens misteriosas. Precisamos apenas fortalecer a mente e nos preparar para qualquer desfecho. Já pensadores como Sartre, existencialista radical, diriam que esperar por sinais é um tipo de covardia. Para ele, o ser humano está condenado à liberdade, e não há nenhum Deus, nenhuma mão invisível que organize os acontecimentos. Tudo depende de nossas escolhas e da coragem de assumi-las. Mas se olharmos para Agostinho de Hipona, por exemplo, veremos a visão oposta. Para ele, existe uma providência divina que orienta a história humana, mesmo quando não entendemos. A vida pode parecer um mosaico caótico de acontecimentos desconexos, mas ao final, as peças se encaixam de uma forma misteriosa, revelando um propósito maior. Kierkegaard, mais tarde, reforçaria essa ideia ao afirmar que a fé é justamente esse salto para o invisível. Confiar que há algo além daquilo que nossos olhos podem ver. E aqui, logo no início de nossa jornada, surge o primeiro dilema. Afinal, o que é um sinal? Será um pressentimento súbito que nos invade sem explicação? Será um encontro improvável, que parece ter sido cuidadosamente preparado? Ou será apenas a mente humana, desejosa de ordem, enxergando mensagens em lugares onde só há silêncio? Para os cientistas, a explicação tende a ser simples. Coincidências são inevitáveis em um mundo com bilhões de pessoas, eventos e conexões. Mas será que é apenas isso? Porque quando vivemos algo que parece nos apontar uma direção, sentimos no íntimo que aquilo não é acaso. Sentimos que ali há algo maior, como se uma mão invisível estivesse nos guiando. Deixe-me lhe dar um exemplo. Imagine alguém que decide sair alguns minutos mais tarde de casa. Por esse atraso, perde o ônibus. Frustrado, ele espera pelo próximo. Mas nesse tempo extra, encontra uma pessoa que será essencial no seu futuro. Talvez um parceiro de vida. Talvez um sócio em um grande projeto. Talvez apenas um amigo que lhe estenderá a mão no momento mais difícil. Será que esse atraso foi apenas acaso? Ou foi um sinal, um movimento secreto do universo? É nesse ponto que a questão se torna perturbadora. Porque se for apenas acaso, estamos entregues ao caos. Mas se for sinal, isso significa que a vida nos envia mensagens constantemente. E ignorá-las pode significar perder oportunidades irreversíveis. O problema é que nem todos percebem. Talvez você mesmo já tenha sentido algo estranho. Uma intuição para não seguir por determinado caminho, um sonho insistente, uma palavra dita por alguém ao acaso que parecia resposta para aquilo que você vinha pedindo em silêncio. E talvez tenha ignorado. Quantos sinais você já deixou escapar? A filosofia se debruça sobre essa contradição. Se sinais existem, por que uns os percebem e outros não? Será que alguns têm uma sensibilidade maior, uma abertura espiritual, que lhes permite enxergar o que outros não veem? Ou será que todos recebem os mesmos sinais, mas a pressa, a distração e o barulho do cotidiano nos tornam cegos? Marco Aurélio, imperador estoico, dizia que a vida é como um rio de acontecimentos. Uns bons, outros ruins, mas todos inevitáveis. Ele acreditava que nossa função não é decifrar sinais, mas manter a serenidade em qualquer correnteza. Porém, se transportarmos essa ideia para a espiritualidade, poderíamos pensar diferente. E se cada corrente desse rio fosse um convite? Não um comando absoluto, mas uma oportunidade de leitura, um lembrete de que não caminhamos sozinhos. Talvez a verdade esteja justamente nesse paradoxo. Sinais existem, mas não como certezas absolutas. Eles são convites. Convites para refletir, para ajustar a rota, para acordar da anestesia do cotidiano. O problema é que quase ninguém aceita o convite. E é por isso que esta série de reflexões é tão importante. Porque se você aprender a olhar com atenção, poderá reconhecer os sinais que antecedem algo grande em sua vida. Pode ser um novo amor,
uma oportunidade inesperada, uma transformação interior. Mas sem atenção, tudo isso pode passar diante dos seus olhos sem que você perceba. Então, antes de avançarmos, quero te fazer uma pergunta pessoal. Você acredita que já recebeu sinais em sua vida? Pense com calma. Recorde aquele momento em que algo parecia inexplicavelmente certo ou errado. Recorde o encontro improvável que mudou sua rota. Talvez, nesse instante, você perceba que sinais sempre estiveram ali, mas nunca foram nomeados como tal. Agora veja bem, se sinais são reais e se realmente antecedem momentos de grande transformação, isso significa que sua vida pode estar prestes a mudar sem que você tenha percebido. Talvez os sinais já estejam diante de você agora mesmo. Mas aqui surge o paradoxo final deste primeiro capítulo. Se os sinais são tão importantes, por que Deus, ou o universo, se preferir, escolheria se comunicar de forma tão sutil? Por que não enviar mensagens claras e inequívocas para que ninguém tivesse dúvidas? Será que o propósito é justamente testar a nossa atenção, nossa sensibilidade e nossa disposição em ouvir o que normalmente preferimos ignorar? Essa é a contradição que nos convida a seguir em frente. Porque se tudo fosse óbvio, não haveria espaço para fé, nem para coragem, nem para escolha. A jornada apenas começou. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Veremos como a experiência humana no dia a dia está repleta desses sinais escondidos. Vamos analisar histórias, metáforas e situações concretas que mostram como a vida fala conosco, de maneiras que, muitas vezes, passam despercebidas. Antes de encerrarmos, quero lhe pedir um favor. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde essa reflexão pode chegar. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada filosófica. A vida é repleta de momentos pequenos que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que carregam dentro de si sementes de transformação. Imagine caminhar por uma rua qualquer e encontrar alguém que você jamais esperava. Um encontro aparentemente banal, mas que desencadeia uma série de acontecimentos que mudam a sua trajetória. Talvez seja uma conversa rápida, um conselho inesperado, um gesto simples de gentileza que, por algum motivo, acende uma luz dentro de você. Esses são os sinais disfarçados de cotidiano, invisíveis para aqueles que vivem distraídos, mas cristalinos para quem observa com atenção. Cada decisão que tomamos, cada passo que escolhemos, carrega consigo potenciais consequências, que muitas vezes nem imaginamos. É nesse ponto que a filosofia encontra a experiência humana, revelando que a vida não é apenas um conjunto de eventos aleatórios, mas uma rede complexa de causas e efeitos, de sinais sutis e escolhas conscientes. Os antigos já percebiam isso. Os estoicos afirmavam que tudo o que acontece possui uma razão, e que a mente preparada consegue perceber padrões invisíveis aos olhos comuns. Mas eles também lembravam que nem sempre é fácil interpretar esses sinais. Às vezes, é preciso olhar para além do imediato, para além do que nos parece urgente, para enxergar o verdadeiro significado dos acontecimentos. Pense em um momento de sua própria vida em que uma mudança repentina o surpreendeu. Talvez tenha sido uma oportunidade de trabalho inesperada, um encontro com alguém que se tornou essencial, ou mesmo um momento de crise que, paradoxalmente, trouxe clareza. Muitas vezes, só percebemos que aquilo foi um sinal muito tempo depois, quando olhamos para trás e enxergamos a teia de acontecimentos que nos conduziu até ali. É como se o universo tivesse escrito uma mensagem em linhas invisíveis, esperando que nós, atentos, a decifrássemos. A filosofia contemporânea sugere que não há garantias. Sartre nos lembraria de que somos livres e responsáveis por nossas escolhas, e que nenhum sinal deve substituir a decisão consciente. Mas há uma sabedoria antiga que insiste em nos lembrar de que a vida não é apenas fruto do acaso ou da vontade individual. Há momentos em que algo maior parece tocar a realidade, provocando eventos que se alinham de forma quase milagrosa. Kierkegaard chamaria isso de graça, e Agostinho de providência. Para ambos, o mundo não é completamente compreensível, e a atenção aos sinais é uma forma de se conectar com algo superior. Esses sinais podem assumir diferentes formas. Podem ser pressentimentos que surgem em momentos de silêncio,
intuições que nos empurram na direção certa, ou até pequenos obstáculos que nos obrigam a mudar de rota. Tudo isso funciona como um alerta, como se a vida estivesse nos dizendo: preste atenção, algo importante está prestes a acontecer. Mas interpretar esses sinais exige prática e coragem. É necessário aprender a ouvir o que não é dito, perceber o que não é visível e, acima de tudo, confiar na própria percepção. Ignorar esses indícios pode resultar em oportunidades perdidas, mas reconhecer e agir pode abrir portas que antes pareciam inexistentes. Considere, por exemplo, a história de alguém que enfrenta uma perda significativa. No primeiro momento, tudo parece desmoronar. O mundo perde cores, sentido e direção. Mas, à medida que a pessoa se permite olhar além do sofrimento imediato, surgem pequenas indicações. Uma amizade renovada, um conselho inesperado, um momento de clareza que aponta para um caminho diferente. Esses são os sinais que nos conduzem, ainda que de forma sutil, para aquilo que podemos chamar de grande transformação. A vida muitas vezes fala conosco através da dor, da surpresa e do improvável. O grande desafio está em reconhecer esses sinais quando eles surgem. Estamos constantemente cercados por distrações, preocupações e a rotina que nos mantém focados no imediato. E nesse estado de pressa e superficialidade, os sinais passam despercebidos. A filosofia nos ensina a desacelerar, a observar, a refletir sobre cada acontecimento com profundidade, porque quando aprendemos a ler esses sinais, percebemos que nada acontece por acaso. Cada detalhe carrega consigo uma mensagem, uma oportunidade de aprendizado, um convite à transformação. Imagine que cada evento de sua vida seja uma palavra, e cada conjunto de eventos seja uma frase escrita pelo universo. Alguns conseguem ler essas frases claramente, enquanto outros veem apenas palavras soltas, sem sentido. A prática de perceber os sinais é, então, um exercício de leitura atenta, uma forma de decodificar a linguagem silenciosa da vida. Quanto mais observamos, mais conseguimos perceber padrões, conexões e significados ocultos. A percepção desses sinais também está ligada à nossa abertura interior. Pessoas que vivem com atenção plena, que refletem sobre suas ações e sentimentos, estão mais preparadas para reconhecer a sutileza do que acontece ao seu redor. Quem ignora suas próprias emoções, quem se deixa levar apenas pelo externo, tende a perder oportunidades que poderiam mudar sua trajetória. Portanto, perceber os sinais não é apenas olhar para fora, mas também para dentro, compreender o que sentimos, o que pensamos e como reagimos. Há ainda outro ponto essencial: a interpretação. Nem todo sinal é claro ou fácil de compreender. Às vezes, o universo nos envia mensagens que só fazem sentido muito tempo depois. A paciência e a reflexão são fundamentais. Aprender a esperar, a observar e a refletir sobre cada evento é o que transforma pequenos indícios em direção, orientação e, eventualmente, ação. A vida, nesse sentido, é uma combinação de surpresa e discernimento, de percepção e coragem, de sensibilidade e decisão. Quando conseguimos unir atenção, reflexão e ação, o mundo se revela de uma forma diferente. Passamos a perceber que coincidências não existem de fato, ou que, pelo menos, o acaso é apenas um instrumento que nos leva aonde precisamos estar. Cada gesto, cada encontro, cada mudança repentina torna-se parte de uma narrativa maior, uma história que podemos aprender a decifrar. E nesse aprendizado, encontramos não apenas respostas, mas também um senso profundo de propósito e significado. No final, a experiência humana nos mostra que sinais estão sempre presentes, mesmo que muitas vezes passem despercebidos. Eles se manifestam em encontros, perdas, intuições, obstáculos e momentos de silêncio. O que determina se os percebemos ou não é a nossa disposição em prestar atenção, refletir e agir. Quem consegue fazer isso percebe que a vida não é um conjunto de eventos isolados, mas uma teia de significados, um fluxo contínuo de sinais que anunciam mudanças profundas. Por isso, é essencial aprender a observar, a questionar e a interpretar. A vida nos fala constantemente, mas só os atentos conseguem escutar. E quando começamos a perceber esses sinais, descobrimos que as oportunidades que pareciam surgir do nada, na verdade, já estavam presentes,
esperando apenas nossa percepção e ação. Cada sinal é uma porta, cada indício é um convite, e cada momento de atenção nos aproxima de grandes transformações. Então, olhe ao seu redor com atenção. Repare nas coincidências, nos encontros inesperados, nos pressentimentos que surgem. Preste atenção às pequenas coisas, porque elas podem ser os sinais que antecedem algo grandioso. E permita-se acreditar que a vida, apesar do caos aparente, nos envia mensagens que podemos aprender a ler e interpretar. Se você percebeu que já recebeu sinais que ignorou, pense, o que aconteceria se começasse a prestar mais atenção agora? Talvez esteja na hora de abrir os olhos para aquilo que o universo já colocou diante de você, pronto para ser reconhecido. Desde os tempos mais remotos, o ser humano se perguntou se o mundo que vemos é apenas superfície ou se esconde algo maior, algo que governa acontecimentos e antecipa mudanças. Filósofos, sábios e místicos já tentaram entender como sinais e mensagens podem se manifestar em nossa vida, cada um à sua maneira, mas todos convergindo para a ideia de que o universo fala, se soubermos ouvir. Na Grécia Antiga, pensadores como Pitágoras e Platão buscavam padrões no mundo visível. Pitágoras acreditava que números e proporções não eram apenas abstrações matemáticas, mas chaves para compreender a ordem do cosmos. Para ele, tudo possuía uma harmonia invisível, e quem aprendesse a enxergá-la poderia antecipar mudanças e reconhecer o que o destino lhe reservava. Platão, por sua vez, falava das ideias, formas perfeitas que existem além do mundo material, das quais tudo o que vemos é apenas uma sombra. Assim, sinais não eram eventos isolados, mas reflexos de um plano maior, perceptíveis àqueles que despertavam para a verdade. Enquanto isso, no Oriente, Lao Tse desenvolvia uma visão complementar. A vida é fluxo, e compreender os sinais exigia harmonia com o Tao, o caminho que governa todas as coisas. Não se tratava de controlar ou prever, mas de observar, perceber sutilezas e agir em sintonia com a corrente da existência. O sábio que dominava essa percepção via oportunidades e advertências disfarçadas de eventos comuns, entendendo que o universo se comunica através da vida cotidiana. Mas nem todos os antigos concordavam com essa visão. Heráclito, famoso por afirmar que tudo flui e nada permanece, sugeria que a mudança é constante e incontrolável. Para ele, sinais fixos não existiam. O mundo era um rio de transformações permanentes, e a atenção consistia em perceber a própria impermanência. Essa perspectiva nos desafia até hoje. Será que podemos realmente reconhecer os sinais se tudo está em constante movimento? Ou seria necessário aceitar que nem todos eles se revelam de forma clara e compreensível? À medida que a filosofia evoluiu, surgiram novos questionamentos. Filósofos medievais como Tomás de Aquino buscaram conciliar a razão com a fé, argumentando que Deus atua no mundo através de uma ordem moral e natural. Para Aquino, os sinais eram parte dessa ordem. Quem estudava, refletia e agia com discernimento poderia perceber orientações sutis, pequenas luzes que indicam o caminho certo, muitas vezes escondidas atrás de obstáculos ou desilusões. É como se cada desafio tivesse um propósito oculto, uma lição para ser decifrada. Avançando para a modernidade, René Descartes introduziu a ideia de dúvida metódica. Tudo deveria ser questionado, nada aceito sem razão. Ele incentivava a observação e a análise crítica, sugerindo que interpretar sinais também exigia clareza mental. No entanto, Descartes não negava que eventos significativos pudessem ser percebidos. Apenas alertava para o risco de ilusões, de confundir coincidências com mensagens reais. A lição é valiosa. Discernir sinais requer não apenas sensibilidade, mas também racionalidade, equilíbrio entre intuição e lógica. O século XIX trouxe ainda mais camadas à reflexão. Kierkegaard, por exemplo, enfatizava a experiência pessoal e a fé como guias, para perceber o que está além do óbvio. Ele defendia que a vida muitas vezes exige um salto, confiar em algo maior mesmo sem provas concretas. Para ele, sinais e intuições são formas de despertar a coragem, de nos fazer agir mesmo quando a razão não oferece respostas completas. Nietzsche, por outro lado,
Nos lembra de que somos nós que damos significado ao mundo. Para ele, os sinais existem na medida em que os interpretamos. E nossa responsabilidade é perceber padrões, aprender com eles e criar sentido a partir do que encontramos. Mas essa busca por compreensão não é apenas intelectual, é existencial. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com momentos em que sentimos que a vida nos envia mensagens, pequenas, sutis, mas decisivas. Pode ser a escolha de mudar de caminho, de aceitar ou recusar uma oportunidade, de ouvir ou ignorar uma intuição. Cada um desses momentos ecoa uma tradição milenar: observar, refletir e agir. Os sábios de todos os tempos nos lembram que o universo nos fala, mas quem não presta atenção corre o risco de perder orientações cruciais. A experiência diária confirma isso. Pense nos encontros inesperados que moldaram sua trajetória. Uma amizade que surgiu por acaso, um conselho recebido no momento certo, um evento aparentemente negativo que revelou uma oportunidade maior. Filósofos clássicos diriam que não há coincidências. Tudo está conectado de forma invisível. E a atenção ao que acontece é essencial para compreender o propósito por trás dos eventos. Quem aprende a perceber esses sinais passa a viver com mais presença, mais consciência e maior capacidade de ação. No entanto, nem sempre é fácil interpretar corretamente. Os sinais podem ser confusos, contraditórios ou surgir em formas inesperadas. A filosofia nos ensina a exercitar a paciência, a reflexão e a capacidade de ouvir não apenas o mundo externo, mas também a própria intuição. Um gesto simples, uma conversa, um detalhe aparentemente trivial, tudo pode ser parte de um padrão maior. Reconhecer isso exige prática e sensibilidade, mas o resultado é profundo. Desenvolvemos uma percepção aguçada da vida e daquilo que pode se tornar transformador. Outro aspecto relevante é o aprendizado com a história. Filósofos, místicos e pensadores de todas as culturas demonstram que o ser humano, ao longo do tempo, buscou decifrar os sinais que antecedem grandes acontecimentos. Não se trata apenas de superstição, mas de observar padrões, refletir sobre o significado dos eventos e preparar-se para mudanças. Essa prática de atenção constante é, em essência, uma preparação para a grandeza, uma forma de alinhar nossas ações com aquilo que o universo nos oferece. A síntese dessas tradições nos mostra algo valioso. Sinais existem, mas não se apresentam como ordens explícitas. Eles aparecem disfarçados, integrados à rotina, às experiências e às interações humanas. Reconhecê-los exige atenção, reflexão, coragem e discernimento. É como aprender uma linguagem secreta, que se revela apenas para aqueles que estão dispostos a ouvir, perceber e agir. E quando compreendemos essa linguagem, começamos a perceber que nossa vida não é um conjunto de eventos isolados, mas uma trama de significado, cuidadosamente entrelaçada, esperando que cada pessoa participe de sua própria narrativa. Portanto, a origem do pensamento sobre sinais e mensagens da vida nos ensina que, desde os tempos antigos até hoje, existe uma busca universal, compreender como o invisível se manifesta no visível, como o sutil guia o evidente, como o potencial se revela no cotidiano. Reconhecer os sinais não é apenas um exercício espiritual ou filosófico. É uma prática de atenção, de consciência, de presença. E ao dominar essa prática, somos capazes de transformar pequenas observações em grandes decisões, pequenas intuições em mudanças profundas. No final, a experiência dos grandes pensadores e a reflexão sobre nossas próprias vidas convergem para uma verdade. O mundo está repleto de sinais. Eles estão em cada gesto, em cada encontro, em cada mudança inesperada. E quem aprende a enxergá-los passa a viver com maior propósito, mais atento ao que realmente importa e mais preparado para os momentos em que a vida oferece oportunidades que podem mudar tudo. A vida, em sua essência, é feita de escolhas. Cada momento nos apresenta múltiplos caminhos. Cada decisão carrega consigo consequências que podem se estender por anos, às vezes por toda uma existência. E embora muitas vezes pensemos que algumas escolhas são simples, a verdade é que a profundidade do que escolhemos raramente
é percebida no instante em que agimos. O peso da decisão surge justamente porque nem todas as alternativas são visíveis à primeira vista. Algumas se revelam apenas com o tempo, e outras exigem que enfrentemos dilemas que abalam a própria compreensão do que é certo e errado. Imagine que você esteja diante de uma oportunidade que promete mudança e crescimento, mas ao mesmo tempo traz risco e incerteza. A tentação de seguir pelo caminho seguro é grande, e os confortos do conhecido chamam como um porto seguro. Mas no fundo, você sente que há algo mais à frente, algo que pode transformar sua vida de forma profunda. Essa tensão entre conforto e potencial é o primeiro indicativo do peso da escolha. É nesse instante que a filosofia se encontra com a vida real. Precisamos aprender a ouvir a intuição, pesar os riscos e refletir sobre os valores que realmente guiam nossa existência. Historicamente, os filósofos discutiram muito sobre a natureza das escolhas. Para Aristóteles, a virtude estava no equilíbrio, saber escolher o meio termo entre extremos. Mas isso não significa que o caminho da escolha seja simples ou previsível. Cada decisão envolve não apenas raciocínio lógico, mas também emoção, experiência e, muitas vezes, um senso intuitivo do que é correto. Aqueles que ignoram essa complexidade correm o risco de tomar decisões superficiais, guiadas apenas pelo imediatismo ou pelo medo. O dilema moral surge exatamente aqui. Imagine ter de escolher entre seguir uma oportunidade que pode beneficiar você, mas prejudicar alguém próximo, ou abrir mão de seus próprios interesses para preservar outra pessoa. Nenhuma escolha é puramente boa ou ruim. Ambas carregam consequências, perdas e ganhos. E é nesse conflito que a consciência se revela. Somos constantemente chamados a refletir sobre nossas prioridades, sobre até que ponto estamos dispostos a lutar por nossos objetivos e sobre o que estamos dispostos a sacrificar. A vida cotidiana está repleta desses momentos de decisão. Um profissional que aceita um emprego mais bem pago, mas que exige sacrificar tempo com a família. Ou um filho que decide seguir uma carreira de paixão, mesmo enfrentando instabilidade financeira. Cada uma dessas escolhas é um teste silencioso. Nos obriga a confrontar nossos valores, nossa coragem e nossa capacidade de lidar com as consequências. Se, ao mesmo tempo, nos oferece a oportunidade de crescimento. A escolha, quando feita com consciência, se torna um instrumento de transformação. Há ainda um aspecto que raramente é considerado. Muitas vezes, as escolhas mais significativas não se apresentam como grandes decisões. Elas surgem como pequenos gestos: decidir ouvir alguém, perdoar, persistir em um projeto ou abandonar um hábito prejudicial. Esses atos aparentemente triviais carregam consigo impactos profundos que se manifestam ao longo do tempo. É como plantar uma semente sem saber exatamente o tipo de árvore que ela se tornará. O cuidado, a atenção e a reflexão moldam o resultado final. O desafio maior é que as escolhas nem sempre vêm com clareza. A vida raramente oferece caminhos sinalizados e nem sempre conseguimos prever todas as consequências. E é exatamente por isso que o peso da escolha é sentido de maneira tão intensa. É necessário coragem para decidir, mesmo quando a visão do futuro é limitada. É necessário confiança em si mesmo e, muitas vezes, fé em algo maior, na intuição ou no processo da vida. Ignorar esse peso é se expor a arrependimentos e frustrações. Compreendê-lo é assumir responsabilidade e se tornar protagonista de sua própria história. Filósofos modernos como Kierkegaard enfatizam justamente a necessidade de assumir escolhas com plena consciência. Para ele, a existência autêntica surge da capacidade de tomar decisões conscientes, mesmo diante da incerteza. A indecisão, o conformismo ou a fuga do peso da escolha são formas de abdicar da própria liberdade. Mas assumir essa liberdade exige coragem, porque cada escolha significativa envolve riscos, perdas e, às vezes, dor. No cotidiano, isso se manifesta de maneira muito concreta. Um casal que decide construir uma família enfrenta a responsabilidade de educar, proteger
e amar, apesar das dificuldades. Um empreendedor que inicia um negócio próprio encara o risco financeiro e emocional. Um artista que escolhe viver da própria arte enfrenta a instabilidade, mas também a possibilidade de realização profunda. Em cada caso, a escolha representa um ponto de inflexão. Um momento em que a vida pode tomar direções completamente novas e em que cada ação subsequente é moldada por essa decisão inicial. E é nesse ponto que percebemos a relação entre escolha e transformação. Grandes mudanças, aquelas que realmente nos conduzem a uma vida mais plena, raramente acontecem sem que tenhamos tomado decisões significativas. Mas essas decisões não são simples. Elas exigem autoconhecimento, discernimento e a capacidade de enfrentar o medo do desconhecido. Por isso, o peso da escolha é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Nos obriga a refletir profundamente, mas também nos oferece a chance de crescer e evoluir. A consciência do peso da escolha também nos leva a valorizar o presente. Cada decisão tomada hoje molda o amanhã de maneiras que muitas vezes não conseguimos antecipar. Por isso, é essencial cultivar atenção, reflexão e empatia. Reconhecer que nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor, nos conecta à dimensão ética e moral da existência. Tomar decisões conscientes é, portanto, um ato de responsabilidade e de liberdade. No entanto, a vida também nos mostra que nem todas as escolhas levam imediatamente a resultados positivos. Às vezes, decidimos corretamente, mas enfrentamos obstáculos inesperados. Outras vezes, escolhas aparentemente erradas nos conduzem a aprendizados fundamentais. Esse é o paradoxo do peso da escolha. Nem sempre é possível prever os efeitos de nossas decisões, mas cada escolha carrega em si a oportunidade de crescimento, aprendizado e descoberta. A chave está em agir com consciência, refletir sobre os impactos e estar disposto a aprender com cada resultado, independentemente de sua aparência inicial. E ao compreender essa complexidade, percebemos algo profundo. A liberdade de escolha não é apenas um direito, mas uma responsabilidade. Cada decisão que tomamos é uma oportunidade de alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos, de moldar nossa trajetória e de responder de maneira consciente ao chamado da vida. O peso da escolha é, portanto, um instrumento de transformação. Nos desafia, nos provoca e nos permite crescer, tornando-nos mais atentos, sensíveis e preparados para reconhecer os sinais que surgem ao longo do caminho. A vida humana é um campo de tensão constante entre a razão e a emoção. Cada decisão, cada gesto e até mesmo cada pensamento nasce desse delicado equilíbrio. De um lado, a mente lógica que analisa, calcula e prevê. Do outro, o coração que sente, intui e reage. Por mais que tentemos acreditar que somos guiados pela razão pura, descobrimos cedo ou tarde que nossas emoções são forças poderosas, muitas vezes invisíveis, mas capazes de moldar destinos. A pergunta que se impõe é: como encontrar equilíbrio entre esses dois polos? Como agir de maneira consciente, sem ignorar o que sentimos? Imagine alguém prestes a aceitar um novo caminho na vida, um emprego diferente, um relacionamento inesperado ou um projeto arriscado. A razão aponta prós e contras, calcula riscos e benefícios, pesa possibilidades. A emoção, por outro lado, empurra em direção àquilo que desperta paixão, desejo ou medo. Decidir apenas com base na lógica pode garantir segurança, mas talvez impeça experiências transformadoras. Seguir apenas os sentimentos pode trazer entusiasmo e descoberta, mas também vulnerabilidade e dor. A vida nos coloca nesse impasse constantemente, e a forma como lidamos com ele determina nossa capacidade de crescimento e realização. A filosofia sempre se debruçou sobre essa tensão. Platão, por exemplo, via a alma humana como composta de 3 partes: razão, espírito e desejo. Para ele, a harmonia entre esses elementos era essencial para a virtude e a felicidade. A razão deveria governar, mas sem eliminar a importância do espírito e do desejo. Aristóteles, por sua vez, enfatizava a prática da virtude como um equilíbrio entre extremos, reconhecendo que emoções são naturais,
mas precisam ser direcionadas com discernimento. A lição é clara. Nem a razão isolada nem a emoção desgovernada são suficientes. É necessário integrá-las, perceber suas mensagens e agir com consciência. No cotidiano, essa integração é um desafio. Considere um momento em que você sentiu medo diante de uma oportunidade importante. O medo é uma emoção poderosa, projetando cenários de fracasso e perda. Se apenas ouvirmos o medo, podemos recuar e perder algo transformador. Mas se conseguimos analisá-lo com a razão, questionar sua origem e avaliar os riscos reais, ele deixa de ser um obstáculo paralisante e se torna uma ferramenta, um sinal de atenção, um guia que indica precauções necessárias. Assim, razão e emoção deixam de estar em conflito e passam a trabalhar juntas. Outro exemplo surge em decisões relacionais: amor, amizade, confiança. Todas essas experiências humanas são guiadas por emoções intensas. Ignorá-las em nome da lógica pode levar a escolhas frias e insatisfatórias, enquanto permitir que emoções sem controle decidam tudo pode gerar sofrimento. Aqui, novamente, o equilíbrio é essencial. Ouvir o coração, mas também ponderar a mente, sentir intensamente, mas refletir profundamente. É nesse espaço entre razão e emoção que surgem as decisões mais autênticas, aquelas que refletem não apenas inteligência, mas também sabedoria emocional. A ciência moderna confirma o valor dessa integração. Estudos em neurociência mostram que a tomada de decisão envolve regiões do cérebro responsáveis tanto pela análise lógica quanto pelo processamento emocional. Ignorar uma dessas dimensões limita a percepção e a capacidade de escolha. A emoção não é um erro a ser corrigido. É uma linguagem, um sinal interno que comunica necessidades, valores e intuições. A razão não é uma camisa de força. É a bússola que permite direcionar essa energia emocional para resultados construtivos. Juntas proporcionam decisões mais completas, mais alinhadas com quem somos e com o que desejamos alcançar. Mas há ainda um desafio maior. A emoção pode enganar, assim como a razão. Paixão intensa pode nos cegar para riscos claros. Excesso de análise pode nos paralisar diante de oportunidades que exigem coragem. Por isso, o equilíbrio não é estático. É dinâmico, exige prática, atenção e autoconhecimento. É necessário aprender a ler nossos sentimentos, questionar nossas interpretações e validar intuições com raciocínio crítico. Esse processo é contínuo, e cada experiência serve como treinamento, aprimorando nossa capacidade de agir de maneira consciente e integrada. As histórias de vida frequentemente ilustram essa tensão. Alguém que abandona uma carreira segura para seguir uma paixão artística enfrenta o dilema entre estabilidade e realização emocional. Um casal que decide investir em um relacionamento mesmo diante de incertezas precisa equilibrar desejo, intuição e reflexão sobre compatibilidade e valores. Cada situação exige ponderação, coragem e percepção dos sinais internos e externos. Ignorar qualquer dimensão, seja a racional ou a emocional, compromete a autenticidade da escolha e pode gerar arrependimentos. O caminho para o equilíbrio também passa pela aceitação da incerteza. Nem todos os sinais são claros, nem todas as emoções são precisas. Aprender a confiar na própria percepção, ao mesmo tempo em que avaliamos fatos e possibilidades, é fundamental. É um exercício de paciência, coragem e atenção. Cada decisão torna-se uma oportunidade de treino, fortalecendo a capacidade de integrar razão e emoção, discernir padrões e agir de forma alinhada com valores e intuições. Além disso, compreender a dinâmica entre razão e emoção nos permite interpretar melhor os sinais que surgem na vida. Quando sentimos um impulso forte, uma intuição inesperada ou uma atração por determinado caminho, é a emoção nos chamando a atenção. Quando refletimos sobre os riscos, as oportunidades e as consequências, é a razão nos orientando. A harmonia entre essas duas forças revela o significado oculto dos eventos, transforma pressentimentos em escolhas conscientes e sinais em oportunidades de crescimento. No fundo, essa integração é um convite à presença plena. Estar consciente das emoções e pensamentos nos permite perceber sutilezas
que passariam despercebidas em uma mente dispersa. Pequenos detalhes, encontros inesperados, intuições que parecem insignificantes, tudo se torna perceptível. E ao reconhecer esses elementos, somos capazes de transformar experiências cotidianas em aprendizado, oportunidades e momentos de evolução pessoal. O desafio, portanto, é constante. Todos os dias, nos deparamos com situações que exigem equilibrar pensamento e sentimento, análise e intuição, medo e coragem. Cada decisão nos treina para perceber melhor os sinais, interpretar corretamente as mensagens sutis da vida e agir com autenticidade. Essa prática não apenas aumenta nossa capacidade de decisão, mas também nos conecta com uma forma mais profunda de viver, atentos, conscientes e sensíveis àquilo que realmente importa. E é nesse espaço entre razão e emoção que descobrimos o poder da escolha consciente. Não se trata de eliminar sentimentos, nem de ignorar a lógica. Trata-se de integrá-los, ouvir o que ambos têm a dizer e agir com coragem e discernimento. Quando conseguimos fazer isso, cada decisão se torna mais significativa, cada oportunidade mais clara, cada sinal mais perceptível. A vida, assim, se transforma em uma dança harmoniosa entre mente e coração, entre análise e intuição, entre pensar e sentir. O ser humano é um labirinto de pensamentos, emoções, desejos e memórias. Há camadas ocultas em nossa consciência que raramente são exploradas. Recantos que guardam medos antigos, paixões reprimidas e intuições profundas. Descobrir esses segredos não é apenas um ato de introspecção. É um mergulho na própria essência, uma jornada que revela aspectos de nós mesmos que moldam cada decisão, cada reação e cada percepção da realidade. Compreender esses elementos é essencial para interpretar os sinais que a vida nos envia e para agir de maneira consciente diante das oportunidades que surgem. Desde o nascimento, aprendemos a adaptar nosso comportamento às expectativas externas. Crescemos tentando corresponder a padrões familiares, sociais e culturais. Muitas vezes, nos esquecemos de questionar o que realmente sentimos ou desejamos. A filosofia existencialista nos lembra que essa adaptação pode nos afastar de nossa essência. Sartre e Heidegger enfatizam a importância de confrontar a própria existência, reconhecendo as escolhas que nos definem e os condicionamentos que nos limitam. É nesse processo que os segredos do ser se revelam. Não são apenas fatos sobre nós mesmos, mas chaves para compreender a vida e perceber oportunidades ocultas. Um exemplo cotidiano é a intuição. Muitas pessoas sentem pressentimentos que parecem vir do nada, uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. Essa intuição não é mágica, é a voz do inconsciente, que sintetiza experiências passadas, padrões observados e sinais sutis que a mente consciente ainda não decifrou. Ignorar essa voz é perder uma orientação poderosa, mas ouvir sem reflexão pode levar a decisões impulsivas. O segredo está em aprender a equilibrar intuição e análise, permitindo que o ser interno fale e que a mente racional interprete. Outra camada profunda do ser é a percepção de padrões ocultos na vida. Muitas vezes, coincidências não são apenas acasos, são sinais disfarçados, linhas de comunicação do universo que aguardam nossa atenção. Um encontro inesperado, um gesto de alguém que parece trivial ou uma série de eventos que se repetem podem ser mais do que meras casualidades. Ao observar atentamente, refletir sobre o significado e correlacionar experiências passadas, começamos a perceber padrões que indicam caminhos, alertam sobre perigos ou anunciam oportunidades. Esse é o poder do autoconhecimento. Quem conhece o próprio ser, reconhece sinais que passam despercebidos aos olhos distraídos. A filosofia oriental complementa essa perspectiva. O budismo e o taoísmo ensinam que a atenção plena e a introspecção são ferramentas para perceber a vida em sua totalidade. Meditar, observar os pensamentos e as emoções sem julgamento e cultivar presença plena não são práticas espirituais abstratas. São métodos para revelar segredos do ser que guiam nossas escolhas. Quanto mais conscientes nos tornamos de nossas motivações internas, mais preparados estamos para reconhecer e agir
diante dos sinais externos, que prenunciam transformações significativas. O desafio, no entanto, é confrontar aspectos de nós mesmos que muitas vezes evitamos. Medos, inseguranças, ressentimentos e traumas moldam nossa percepção da realidade. Ignorar esses elementos cria uma visão distorcida, que pode nos levar a interpretar sinais de maneira equivocada. Encarar essas partes sombrias exige coragem, mas é um passo necessário para a maturidade existencial. Jung chamava isso de integração da sombra, o processo de reconhecer e aceitar aspectos ocultos de nós mesmos para viver de maneira mais plena e consciente. Na prática, isso significa refletir sobre escolhas passadas, reconhecer padrões repetitivos de comportamento e questionar crenças enraizadas que limitam a ação. Por exemplo, alguém que sempre evita oportunidades por medo do fracasso precisa identificar de onde surge esse medo e como ele influencia decisões. Ao compreender essa dinâmica interna, é possível perceber que certos sinais de mudança não são apenas externos. Eles também refletem o chamado interno para evoluir, enfrentar desafios e expandir horizontes. É uma dança entre autoconhecimento e percepção do mundo. Outro aspecto revelador do ser é a capacidade de perceber o tempo e o fluxo da vida. Muitos sinais que anunciam grandes mudanças surgem em momentos de pausa, reflexão ou silêncio. Sentir o tempo, perceber suas nuances e compreender o ritmo natural dos acontecimentos permite identificar oportunidades que passam despercebidas para aqueles que vivem na pressa ou na distração. A vida, nesse sentido, fala em linguagem sutil. Sinais surgem como pressentimentos, coincidências, encontros e obstáculos que, quando observados com atenção, revelam caminhos de crescimento e transformação. Além disso, a compreensão dos segredos do ser nos conecta a uma dimensão espiritual. Independentemente da religião ou crença, há uma percepção comum de que algo maior se manifesta em nossas vidas através de sinais e oportunidades. Sentir essa conexão, reconhecer a presença de forças invisíveis e agir com consciência diante desses indícios transforma a experiência cotidiana em algo significativo. É como se o universo estivesse constantemente nos oferecendo pistas, esperando que abramos os olhos e percebam a grandiosidade das possibilidades à nossa frente. Essa consciência também nos permite compreender que nem todos os sinais são claros ou diretos. Muitos surgem como desafios, obstáculos ou situações que testam paciência, coragem e resiliência. Um fracasso aparente pode ser um aviso disfarçado, um desvio que nos conduz a caminhos mais alinhados com nosso propósito. Uma perda pode ser uma oportunidade para reconectar-se com valores esquecidos ou descobrir forças internas que jamais imaginamos possuir. O segredo do ser está em reconhecer que cada experiência carrega lições ocultas, que exigem atenção, reflexão e abertura interior para serem compreendidas. Ao integrar todos esses elementos, intuição, percepção de padrões, atenção plena, integração da sombra e conexão espiritual, desenvolvemos uma visão mais ampla e profunda da vida. Começamos a perceber que os sinais que indicam grandes mudanças não são eventos isolados. Eles surgem como parte de um fluxo contínuo, entrelaçado com nossos pensamentos, emoções, decisões e experiências. Cada detalhe, cada momento de atenção e cada reflexão se tornam peças de um mosaico que, quando observado com cuidado, revela o caminho a seguir. No final, os segredos do ser nos mostram que a transformação verdadeira começa de dentro para fora. Antes de reconhecer os sinais do mundo externo, é necessário olhar para dentro, compreender quem somos, quais são nossas forças e limitações e como nossas escolhas moldam nossa trajetória. Ao fazer isso, cada intuição se torna mais clara, cada oportunidade mais evidente e cada decisão mais consciente. É um convite à atenção plena, à coragem e à autenticidade, permitindo que cada passo que damos seja alinhado com nossa essência mais profunda. Em algum momento da vida, todos nos deparamos com um abismo silencioso, um vazio que provoca questionamentos profundos. Será que tudo faz sentido? Será que minhas escolhas foram corretas? Será que existe um propósito? Ou estamos apenas navegando em um mundo caótico sem guia?
Esse abismo não é apenas uma sensação de incerteza. É uma experiência existencial que desafia a própria percepção da realidade e da própria existência. Ele nos coloca frente a frente com dúvidas que muitas vezes preferiríamos ignorar, mas que, paradoxalmente, são essenciais para o crescimento. Imagine alguém que, após anos de esforço, enfrenta uma situação inesperada que coloca tudo em risco. Um trabalho que parecia seguro desaparece, um relacionamento que parecia estável se desfaz, ou uma decisão tomada há anos revela consequências inesperadas. A mente se enche de perguntas. Será que tomei o caminho certo? Será que tudo o que fiz valeu a pena? O abismo da dúvida surge nesse instante, trazendo consigo uma sensação de perda total, de que o chão foi arrancado debaixo dos pés. Mas, como a filosofia nos ensina, é nesse momento de incerteza que se encontra o potencial para a verdadeira transformação. Filósofos existencialistas como Sartre e Camus dedicaram suas reflexões à experiência da dúvida e do absurdo. Para Sartre, a existência precede a essência. Não há um guia pré-estabelecido, e somos responsáveis por criar significado em meio à incerteza. Camus, por sua vez, falava do absurdo da vida, a busca por sentido em um mundo que não oferece respostas claras. Encarar o abismo da dúvida é, portanto, confrontar o fato de que nem tudo pode ser compreendido imediatamente e que a responsabilidade de encontrar sentido recai sobre nós mesmos. Esse enfrentamento exige coragem, reflexão e resiliência. No cotidiano, o abismo da dúvida se manifesta em situações aparentemente comuns, mas que carregam profundidade existencial. Um adulto que se aproxima da aposentadoria pode questionar se dedicou a vida aos objetivos corretos. Um jovem que investiu todos os esforços em um projeto profissional pode se sentir perdido diante de obstáculos imprevistos. Um pai ou mãe pode questionar se tomou as decisões certas na educação dos filhos. Cada uma dessas experiências cria um espaço de dúvida que é, paradoxalmente, uma oportunidade de introspecção e aprendizado. O dilema moral se intensifica nesse contexto. Diante do abismo surge a questão: é melhor viver com ilusões confortáveis ou encarar a verdade crua, por mais dolorosa que seja? Manter-se em uma narrativa segura pode proteger do sofrimento imediato, mas impede o crescimento e a maturidade. Encarar a realidade exige aceitar incertezas, enfrentar medos e questionar crenças profundas. Essa escolha não é fácil, e muitos passam a vida tentando escapar do desconforto, ignorando sinais, oportunidades e, muitas vezes, a própria essência. Metaforicamente, podemos comparar o abismo da dúvida a um espelho profundo, onde nos vemos refletidos sem máscaras, sem justificativas, apenas com nossa própria essência. Ao olhar para esse reflexo, percebemos falhas, medos e limitações, mas também potencial, coragem e capacidade de transformação. É um confronto íntimo, intenso, que provoca desconforto, mas também revela oportunidades. Cada pessoa que atravessa esse abismo emerge com uma consciência mais clara de si mesma, mais preparada para tomar decisões conscientes e reconhecer sinais significativos. Outro aspecto revelador é que o abismo da dúvida não é um estado permanente, mas um processo. Ele surge, nos desafia e desaparece, deixando lições profundas. A dúvida ensina paciência, ensina a observar antes de agir, a questionar antes de aceitar e a refletir antes de decidir. Quem aprende a conviver com o abismo não se deixa paralisar pelo medo. Ao contrário, usa a incerteza como uma ferramenta para explorar possibilidades, ampliar perspectivas e fortalecer a capacidade de discernimento. No cotidiano, isso se manifesta em pequenas escolhas que carregam grandes impactos. Um gesto de bondade inesperado, uma decisão de seguir um caminho menos óbvio ou uma mudança de atitude diante de um desafio podem parecer triviais, mas são catalisadores de transformação. A dúvida, nesse contexto, funciona como um filtro. Separa decisões automáticas e superficiais daquelas que exigem reflexão, coragem e autenticidade. Ao aprender a dialogar com o abismo, a pessoa desenvolve sensibilidade para interpretar sinais e intuições, reconhecendo oportunidades que passariam despercebidas. O abismo da dúvida
também está intimamente ligado à questão do tempo. Quando enfrentamos incertezas, é comum sentir que o tempo está contra nós, que a vida exige respostas imediatas. Mas a filosofia nos lembra que o processo de questionamento tem seu próprio ritmo. Hesitar, refletir e observar não é perda de tempo. É preparação para agir de maneira consciente e eficaz. Cada instante de dúvida é, na verdade, um convite à atenção plena, à presença no momento e à conexão com nossos valores mais profundos. Além disso, o abismo da dúvida revela a importância da resiliência emocional. A vida não é linear, e os sinais que anunciam mudanças significativas nem sempre vêm com clareza ou conforto. Enfrentar a incerteza exige força, capacidade de adaptação e fé, seja na própria intuição, na razão ou em algo maior. A dúvida não é um obstáculo, mas uma ponte para a compreensão mais profunda da vida, um espaço onde os sinais e oportunidades podem ser percebidos com maior clareza. Ao emergir do abismo, percebemos que a dúvida não destrói. Ela transforma. Ela nos obriga a confrontar medos, questionar crenças e desenvolver discernimento. Cada desafio enfrentado, cada incerteza explorada e cada reflexão realizada nos aproxima de uma consciência mais madura, sensível e alinhada com nossa essência. É nesse processo que começamos a perceber padrões, interpretar sinais e agir de forma autêntica diante das oportunidades que surgem, mesmo quando parecem sutis ou inesperadas. No final, o abismo da dúvida revela algo essencial. A vida é um fluxo de incertezas e sinais, e nossa capacidade de perceber e agir depende de como lidamos com o desconhecido. Encarar o abismo é aceitar que não há garantias, que nem todas as respostas estão ao alcance imediato e que o crescimento verdadeiro exige coragem, atenção e reflexão. É um convite para aprender a dançar com a incerteza, a ouvir a própria intuição e a integrar razão e emoção, transformando dúvidas em oportunidades de evolução. A vida, quando observada em sua complexidade, revela uma infinidade de perspectivas que muitas vezes parecem contraditórias. A razão nos orienta de uma maneira, a emoção nos guia de outra. A experiência molda interpretações próprias e a intuição sussurra caminhos sutis. Por mais que tentemos organizar a realidade em categorias claras, percebemos que nenhuma visão isolada consegue capturar a totalidade do que é ser humano. É nesse contexto que surge a necessidade de síntese. Unir diferentes ideias, integrar experiências e buscar harmonia entre múltiplos entendimentos. Imagine a mente como um vasto oceano. Cada corrente representa uma linha de pensamento: filosofia, ciência, espiritualidade, experiência pessoal. À primeira vista, essas correntes parecem seguir direções opostas, às vezes se chocando, às vezes se desviando. Mas, se olharmos de maneira mais ampla, percebemos que todas contribuem para a composição de um mesmo mar. A síntese não significa eliminar divergências. Significa reconhecer o valor de cada perspectiva e encontrar pontos de convergência que nos permitam agir com clareza, consciência e propósito. No cotidiano, essa síntese se manifesta quando somos capazes de reconciliar conflitos internos. Um profissional pode enfrentar dilemas entre ambição e ética, mas ao integrar experiências anteriores, valores pessoais e insights intuitivos, consegue tomar decisões mais equilibradas. Um pai ou mãe pode lidar com a tensão entre disciplina e afeto, combinando ensinamentos culturais, observação e sensibilidade emocional para criar respostas mais sábias. Em cada caso, a síntese das ideias transforma fragmentos dispersos em uma visão coerente e prática, capaz de orientar ações significativas. A filosofia nos fornece ferramentas valiosas para essa integração. Kant, por exemplo, defendia que razão e moralidade deveriam caminhar juntas, agir de acordo com princípios universais, mas considerando a complexidade das situações concretas. Hegel propunha o conceito de dialética, no qual opostos se confrontam, e desse confronto emerge algo novo e mais elevado. Esses pensamentos não são abstrações distantes, são guias para compreender como múltiplas perspectivas podem dialogar e produzir soluções que não seriam possíveis se olhássemos apenas por um único ângulo. Um aspecto essencial da síntese
é reconhecer a tensão entre racionalidade e emoção. Por anos, muitas culturas valorizaram a razão acima de tudo, tratando a emoção como um obstáculo ou uma fraqueza. Mas estudos modernos de psicologia e neurociência mostram que a emoção é uma fonte vital de informação, alertando sobre riscos, oportunidades e necessidades internas. Integrar razão e emoção significa ouvir o coração sem ignorar a mente, perceber padrões sem desconsiderar sentimentos e equilibrar impulsos com reflexão. É nesse espaço intermediário que surgem decisões autênticas, conscientes e alinhadas com nossa essência. A experiência pessoal também desempenha um papel crucial. Cada vida é um conjunto único de acontecimentos, escolhas e aprendizados. Quando observamos nossa própria trajetória com honestidade, percebemos padrões, sinais e conexões que revelam significados que antes passavam despercebidos. A síntese, nesse sentido, não é apenas intelectual. É prática, aplicada e profundamente enraizada na experiência vivida. Aprender com erros, celebrar conquistas e refletir sobre momentos difíceis nos permite integrar perspectivas diversas e agir de maneira mais consciente diante do futuro. Outro elemento importante é a integração da espiritualidade, entendida de forma ampla, não necessariamente ligada a dogmas. A percepção de que há algo maior do que nós, seja na natureza, no cosmos ou na consciência humana, oferece uma perspectiva que transcende limitações imediatas. Essa dimensão espiritual, quando combinada com razão, emoção e experiência, permite uma visão mais completa da vida. Ela nos ajuda a reconhecer padrões sutis, interpretar sinais e agir de maneira alinhada com valores profundos, conectando o mundo interno com a realidade externa. Na prática, a síntese das ideias se manifesta quando conseguimos perceber oportunidades, onde antes havia apenas dilemas. Um projeto aparentemente inviável pode se tornar viável ao integrar diferentes pontos de vista. Um relacionamento conflituoso pode evoluir quando combinamos empatia, comunicação e reflexão sobre padrões anteriores. Um desafio profissional ou pessoal pode ser transformado em aprendizado, se conseguirmos harmonizar conhecimento, intuição e experiência. Essa capacidade de integração amplia horizontes, aumenta a percepção e fortalece a autonomia. Além disso, a síntese nos permite lidar melhor com a incerteza. O mundo raramente apresenta respostas claras ou soluções definitivas. A vida é composta de ambiguidades, paradoxos e eventos inesperados. Integrar ideias distintas não elimina a incerteza, mas nos oferece ferramentas para navegar por ela com confiança. Ao reconhecer múltiplos pontos de vista, aprendemos a adaptar-nos, a interpretar sinais e a agir de forma flexível, mantendo equilíbrio entre o que podemos controlar e o que está além de nosso alcance. A comunicação também se beneficia dessa integração. Quando somos capazes de sintetizar ideias, transmitimos pensamentos de maneira mais clara e coerente, facilitando o diálogo e a colaboração. Em relacionamentos, trabalho ou comunidade, essa capacidade permite construir pontes entre perspectivas divergentes, reduzir conflitos e criar soluções criativas. A síntese não é apenas interna, ela influencia o mundo ao nosso redor, refletindo a profundidade de compreensão adquirida. Finalmente, a síntese das ideias nos leva a uma forma mais madura de consciência. Não se trata de alcançar certeza absoluta, mas de desenvolver capacidade de discernir, interpretar sinais e tomar decisões fundamentadas. A vida se torna mais rica quando compreendemos que cada perspectiva, cada experiência e cada emoção contribuem para um todo maior. Essa visão integrada nos prepara para reconhecer oportunidades, enfrentar desafios e agir de maneira que reflete a complexidade e a profundidade da existência. A vida frequentemente nos apresenta momentos em que todas as escolhas, reflexões e experiências convergem para um ponto de decisão crucial. É nesse instante que a realidade nos força a confrontar não apenas o mundo externo, mas também o nosso próprio ser, medos, dúvidas, desejos e convicções. O confronto decisivo não é apenas um evento isolado, que é a culminação de uma jornada interna, onde razão, emoção, experiência e intuição são colocadas à prova simultaneamente. É o momento em que somos chamados a agir com coragem,
clareza e autenticidade. Imagine alguém diante de uma oportunidade que pode mudar toda a sua vida. Pode ser um trabalho que exige coragem, um relacionamento que desafia a rotina, ou uma decisão ética que impactará outras pessoas. Cada escolha apresenta riscos, mas também possibilidades de crescimento e realização. A tensão é palpável. Aceitar o desafio significa enfrentar a incerteza, superar medos e lidar com consequências imprevisíveis. Recusar é permanecer em segurança, mas talvez desperdiçar um potencial transformador. Nesse confronto, a coragem e a clareza interior se tornam essenciais. O vilão nesse cenário não é necessariamente uma pessoa ou circunstância externa, mas a própria ignorância, a procrastinação ou a ilusão de que o conforto é mais seguro do que a verdade. Muitas vezes, os obstáculos mais desafiadores não estão fora, mas dentro de nós. Medo do fracasso, dúvidas sobre competência, insegurança emocional. Reconhecer esses vilões internos é o primeiro passo para superá-los. Ao encarar as limitações internas, a mente se abre para novas soluções e a ação se torna possível, mesmo diante da adversidade. Historicamente, grandes pensadores destacaram a importância do enfrentamento consciente. Nietzsche, por exemplo, falava sobre a necessidade de abraçar o desafio e a dor como instrumentos de crescimento, afirmando que somente através do confronto com a realidade e com nós mesmos podemos alcançar autenticidade e força interior. A vida não oferece garantias, mas oferece oportunidades de aprendizado e evolução. O confronto decisivo é, portanto, não apenas um teste externo, mas um rito de passagem para a maturidade existencial. No cotidiano, esses momentos se manifestam de formas variadas. Um empreendedor que decide arriscar recursos e tempo em um projeto inovador enfrenta não apenas desafios econômicos, mas também a dúvida interna sobre sua capacidade. Um filho que opta por cuidar de pais idosos sacrifica conforto e tempo, mas fortalece vínculos e valores profundos. Uma pessoa que confronta injustiças sociais ou familiares corre riscos pessoais, mas também constrói significado e propósito. Cada situação exige reflexão, coragem e a disposição de enfrentar o que antes se evitava. A reviravolta desses confrontos muitas vezes está ligada à percepção de sinais sutis. Um comentário inesperado, uma coincidência que parece trivial, ou uma intuição insistente podem fornecer pistas essenciais sobre qual caminho seguir. Aprender a interpretar esses sinais exige atenção plena, autoconhecimento e sensibilidade para perceber nuances que passam despercebidas para aqueles que ignoram o mundo interno e externo. O confronto decisivo não é apenas sobre agir, é sobre agir com percepção e discernimento. O clímax surge quando é necessário fazer uma escolha que determinará o rumo de toda a trajetória. Aceitar a incerteza, confiar em si mesmo e abraçar o risco é um ato de coragem que exige resiliência emocional e maturidade intelectual. Recusar o desafio, por outro lado, é uma opção válida, mas implica aceitar que certas oportunidades podem nunca se repetir. É nesse ponto que a vida revela seu paradoxo. Não há garantias de sucesso, mas a autenticidade da ação é, em si, um valor inestimável. As emoções desempenham um papel crítico nesse momento. Medo, ansiedade, expectativa e esperança se entrelaçam de maneira intensa, tornando a decisão quase insuportável. No entanto, o domínio não consiste em eliminar emoções, mas em integrá-las à razão. Quando mente e coração trabalham juntos, a decisão é tomada com clareza, e não com impulsividade ou paralisia. A capacidade de ouvir os sinais internos, analisar informações e refletir sobre valores pessoais, torna-se a bússola que orienta a ação. A experiência acumulada ao longo da vida também se manifesta. Decisões passadas, erros e acertos fornecem insights sobre como enfrentar desafios semelhantes. A memória, os aprendizados e a compreensão dos padrões de comportamento formam um guia interno que, se reconhecido, transforma a incerteza em direção e o risco em oportunidade. Cada confronto decisivo é, portanto, um ponto de convergência entre passado, presente e futuro, exigindo que integremos todos os elementos de nossa experiência para agir de maneira consciente.
No final, o confronto decisivo revela algo profundo. A vida não se trata apenas de evitar erros ou buscar segurança, mas de agir com autenticidade, consciência e coragem. As escolhas mais significativas surgem quando conseguimos equilibrar risco e reflexão, emoção e razão, intuição e experiência. É nesse equilíbrio que encontramos não apenas soluções, mas também crescimento, aprendizado e realização pessoal. Cada decisão tomada nesse momento ecoa na trajetória futura, moldando a percepção de si mesmo e do mundo. Finalmente, o confronto decisivo nos ensina sobre responsabilidade. Nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos. Impactam relações, projetos e oportunidades futuras. Reconhecer essa dimensão amplia a percepção da vida como um campo interconectado, onde cada ação reverbera além do imediato. Essa consciência permite agir de maneira mais ética, sensível e estratégica, tornando o momento de decisão não apenas um teste, mas uma oportunidade de transformação profunda. Após atravessar dúvidas, dilemas e confrontos internos, chega o momento de olhar para a vida com clareza e maturidade. Toda a experiência acumulada, medos enfrentados, decisões ponderadas, intuições seguidas, sinais percebidos, se organiza em uma compreensão mais ampla do ser e do mundo. Não se trata de alcançar certezas absolutas, porque a vida, por sua própria natureza, é incerta. Mas é possível compreender padrões, reconhecer oportunidades e agir com consciência, encontrando significado mesmo diante do caos aparente. Essa é a essência da reflexão. Perceber que a vida oferece sinais sutis, mas que apenas aqueles que se preparam para vê-los conseguem interpretar e aproveitar. Imagine que cada pessoa carrega dentro de si um mapa invisível, desenhado ao longo de experiências, escolhas e aprendizados. Esse mapa não está completo nem é fixo. Ele se transforma a cada novo desafio e insight. Ao longo da vida, aprendemos a reconhecer os sinais que indicam mudanças, oportunidades e caminhos a seguir. Um gesto inesperado, uma coincidência significativa, um sentimento intenso ou um insight repentino podem ser compreendidos apenas por aqueles que cultivam atenção plena, autoconhecimento e sensibilidade para perceber o mundo em sua complexidade. Esses sinais são, de certa forma, mensagens do universo ou reflexos da própria consciência, chamando-nos a agir. A filosofia nos ensina que a jornada de autodescoberta é contínua. Como disse Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Refletir sobre si mesmo, questionar crenças, confrontar medos e integrar experiências não é um luxo. É uma necessidade para viver com autenticidade. Cada momento de reflexão nos aproxima de uma consciência mais profunda, permitindo perceber sinais que antes passariam despercebidos e tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e propósito. A vida, nesse sentido, é uma série de convites à atenção e à ação consciente. No cotidiano, isso significa estar aberto a experiências e aprendizados que surgem mesmo nos contextos mais inesperados. Um encontro casual pode trazer insights sobre um caminho de vida. Uma dificuldade profissional pode revelar forças internas desconhecidas. Uma perda emocional pode abrir espaço para novas conexões e compreensões. Reconhecer esses sinais exige humildade, paciência e coragem. É preciso estar disposto a ouvir, observar e refletir antes de agir, cultivando a sabedoria de discernir entre o que é passageiro e o que é verdadeiramente significativo. A integração de razão, emoção, experiência e espiritualidade revela que não existe um único caminho ou fórmula universal para a realização. Cada pessoa interpreta os sinais à sua maneira, moldada por vivências, valores e intuições. Alguns são guiados mais fortemente pela lógica, outros pela emoção ou pela intuição. Outros ainda encontram sentido na conexão espiritual. A síntese dessas dimensões permite agir de maneira mais completa e equilibrada, reconhecendo que cada escolha, por mais simples ou complexa que pareça, reflete uma decisão consciente diante da própria vida. O abismo da dúvida, enfrentado anteriormente, revela que a incerteza não é um obstáculo, mas um componente essencial do crescimento. Questionar, hesitar e ponderar não diminui a capacidade de ação. Pelo contrário,
fortalece a percepção e amplia a visão. Aprender a conviver com a dúvida permite interpretar sinais sutis e tomar decisões mais alinhadas com a própria essência. É nesse espaço de tensão entre incerteza e ação que surgem as maiores oportunidades de evolução e realização pessoal. Ao refletir sobre a jornada completa, percebemos que os sinais que indicam grandes mudanças ou oportunidades não são eventos isolados. Eles surgem em um fluxo contínuo, entrelaçado com escolhas, experiências e insights internos. Cada decisão tomada com atenção e autenticidade fortalece a capacidade de reconhecer oportunidades futuras. Cada desafio enfrentado ensina a discernir entre ilusão e realidade, entre medo e coragem, entre impulso e reflexão. É um processo dinâmico, contínuo, que transforma a maneira como percebemos a vida e nos conecta a um propósito mais profundo. A esperança emerge nesse contexto como uma força silenciosa, mas poderosa. Não é esperança cega, dependente de resultados garantidos, mas uma confiança fundamentada na capacidade de interpretar sinais, tomar decisões conscientes e crescer com cada experiência. É a certeza de que, mesmo diante da incerteza, cada passo tomado com atenção, coragem e autenticidade contribui para um caminho de realização e significado. A esperança se transforma, assim, em uma prática diária. Perceber sinais, refletir, agir e aprender com cada experiência. No final, a grande reflexão é clara. Deus, a vida ou o universo, dependendo da crença de cada um, nos envia sinais constantemente. Mas cabe a nós perceber, interpretar e agir. A transformação, a oportunidade e a realização não surgem por acaso. São fruto da integração de razão, emoção, experiência, intuição e espiritualidade. Quem aprende a reconhecer esses sinais e a agir com autenticidade está preparado para receber o que a vida tem de melhor, mesmo que isso exija enfrentar dúvidas, medos e desafios aparentemente intransponíveis. Essa conclusão nos convida a viver com mais consciência, atenção e presença. Cada gesto, cada decisão, cada reflexão torna-se um passo significativo no caminho da própria vida. A verdadeira grandeza não está apenas nos resultados externos, mas na capacidade de perceber os sinais, integrar experiências e agir de maneira que reflita a profundidade do próprio ser. É um chamado à autenticidade, à coragem e à consciência, lembrando que cada momento oferece a oportunidade de crescimento, aprendizado e transformação. Por fim, a mensagem é clara. Viver plenamente é reconhecer a complexidade da existência, abraçar a incerteza, ouvir os sinais sutis e agir de forma consciente e autêntica. Cada escolha, cada reflexão e cada desafio enfrentado nos aproxima de uma vida mais rica, significativa e alinhada com nossa essência mais profunda. A jornada não termina aqui. Ela continua a cada instante, mas agora com uma visão mais clara, coragem reforçada e a capacidade de perceber, interpretar e agir diante dos sinais que indicam o caminho para grandes realizações.